A cada semana, uma entrevista mostrando o que você faz para o desenvolvimento da sua cidade e região. A sua colaboração, a sua participação, as suas ideias, a sua realização. Atitude Empreender. Seja bem-vindo à Atitude Empreender. Hoje os nossos convidados são Rafael Expedito Santos e Rafael Santos, empresários que atuam na área de mineração. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado a todos. E Vamos lá. Vamos lá, né? Sr. Rafael, na mineração esse início foi em 1995, mas o senhor tem muita história para contar para a gente até essa data de 1995, né? Como que foi o início seu lá em Piuí, em que lugares o senhor trabalhou, né? Como é que foi a sua carreira profissional antes de se tornar um empresário da área de mineração? O início meu, desde criança, né? A adolescência minha foi na zona rural, prestava serviço plantando, preparando terrenos, né? E é uma história assim de que meu pai era caseiro de fazenda, então eu comecei também acompanhando as ideias dele. E era cozinheiro de uma fazenda que a gente morava. E aquilo para mim não entrava na cabeça, né? A minha ideia era de mudar de profissão, que aquilo não tinha futuro. Aí fui mudar de profissão, fui ser peão de burro, amansar burro, que é uma coisa que muito difícil para quem sabe o que é amansar burro, né? Então, fiquei até os 19 anos nessa fazenda e depois, assim que completei meus 19 anos, fui tirar os documentos e fui para trabalhar numa usina elétrica em Miguelópolis, perto de Pranura. Aí fiquei lá uns 2 anos trabalhando e voltei para Piuí. Assim que eu voltei para Piuí, fui trabalhar de barbeiro, que era uma profissão que não era cabeleireiro, né? Era barbeiro mesmo que eles falavam. Então eu trabalhei um pouco, aí depois dessa jornada também não gostei. Aí comecei a mexer com máquina, que quando eu trabalhei em Pranura, eu dediquei um pouco na profissão de aprender, né, operar máquinas. E deu a ideia de comprar um trator com meu cunhado. E desse trator fui trabalhando, paguei o trator. Depois dessa jornada de pagar o trator, resolvi comprar para mim só, né? Trabalhei um pouco com esse trator. Aí, um dia eu resolvi casar, né? Chegou a hora de pensar em casamento. Aí casei e morei um pouco no Piuí. Depois mudei para Campo Belo, fui mexer com terraplenagem. Trabalhei um pouco em Campo Belo com terraplenagem. Depois fui trabalhar em Boa Esperança, uma usina de cana lá, de álcool. Trabalhei uns tempos lá. Depois disso voltei para Campo Belo. Aí que surgiu o negócio de mineração. Esse surgimento foi em 1995. Foi em 95, comecei lá, né? Com um compadre meu lá, comecei a conhecer o ramo de granito. Aí trabalhando lá, um operador meu me contou do material que tinha em Caldas, que era um material nobre, que achava que era só em Caldas que tinha ele, né? O que eu fiz? Eu vim até Caldas, conheci o dono da pesquisa, conversei com ele e ele topou fazer uma parceria. Aí fizemos essa parceria que foi que a gente abriu a mineração na Pedra Branca.
E de lá para cá fomos trabalhando, dedicando, muito difícil, não tinha máquina, né? Naquela época as máquinas muito ruins, velhas. Foi que eu fiz uma parceria em Viana, no Espírito Santo. De lá para cá as coisas foram melhorando, fui conhecendo granito, né? Descobrindo parceria no Espírito Santo. Depois do Espírito Santo, arrumei uma parceria, fui para a China, arrumei uma parceria na China, trabalhei com uma parceria também na Itália. Aí começou a rodar. E quanto tempo ficou em Caldas? Em Caldas eu fiquei de 15 a 18 anos, que eu fiquei interrompido um pouco também, né? Teve um embargo na mineração, então depois disso eu continuei trabalhando, exportando para a China. Saí da Itália e fui trabalhar na exportação para a China. E ali em Caldas, que tipo de granito que era retirado? Caldas não é granito, é um material que se chama cianito. É um material mais macio do que o granito. E ele é exclusivo do mundo, só existe em Caldas. É um material muito nobre, que a China é um cliente mais especial para esse material, é o da China, que compra muito. E você e o seu sócio, então, foram os pioneiros em extrair esse tipo de material da natureza. O meu sócio, em 80, ele fez as pesquisas, né? Mas como naquela época também não tinha o maquinário que existe hoje, né? Que hoje o maquinário de hoje é muito diferente daquela época. Naquela época era desenvolvido, era com explosivo. Hoje não é mais, hoje é com massa expansiva. Hoje não tem degradação mais no meio ambiente, né? Mudou bastante, né? Mudou muito. Hoje... E no início em Caldas, como é que era o sistema de máquinas? Você já foi adquirindo as máquinas ou fazia locação no início? Não, o início nosso lá, a gente começou com uma máquina minha, mas muito velhinha, muito ruinzinha. Então o que a gente fez? A gente foi para o Espírito Santo, fez uma parceria com um cara lá, compramos o maquinário dele e o maquinário um maquinário mais novo, capacitado para minerar. E desde que terminou esse contrato foi que a gente fez outras parcerias, né? E uma coisa muito, assim, marcante também para Caldas, eu acho que eu fiz, uma RPPM para Pedra Branca, que foi a primeira RPPM que existiu no sul de Minas. Foi eu que fiz. E ficou quanto tempo esse processo, né, para ajustar o mecanismo de retirada, de conquistar os clientes? Foi rápido? Durou quanto tempo mais ou menos? Não, o café ele entrou no mercado através desse contrato que a gente teve no Espírito Santo. Depois que a gente teve esse contrato com esse parceiro lá do Espírito Santo, aí ele começou a entrar no mercado, né? Aí o chinês descobriu, aí não teve outro. Aí foi embora. E aí veio vários mineradores atrás, né? Pegando o mesmo ritmo. Rafael, em que momento que você deu início às atividades de mineração junto com seu pai? Que aí começou aí o processo de aprendizado e está aí junto até hoje, né? Como é que foi esse início? Quando que você começou? Conta pra gente. Bom, eu já acompanho meu pai desde criança, né? Desde os 2, 3 anos de idade, né? Antigamente, quando ele ainda estava aí no setor de terraplanagem, né? E sucessivamente vim acompanhando ele, né? Não desgrudo, como é até hoje. Então, quando ele veio para Caldas, no período de 95, ele veio só para fazer, né, um trabalho para saber se ia ser um negócio viável, né, para depois trazer a família. Então ele ficou de 95 a 98, 3 anos aqui fazendo essa experiência, né, que era um ramo novo que ele estava começando. E quando, a partir de 98, que ele teve a certeza mesmo que era um negócio viável, que era um negócio seguro, que seria um negócio de futuro, né, que aí ele trouxe a gente, né, os familiares. Aí de 98 para cá eu
não desgrudei mais, né? E tô aí até hoje, nos dias de hoje, né? Trabalhando no ramo da mineração, né? E agora com a nova etapa aí no mesmo intuito aí dessa jornada. E você também participou desse processo onde foi feita essa formulação dessa reserva, né? Em Caldas. Como é que foi isso? Isso. Essa RPPN é uma reserva particular de patrimônio natural. Ela você tem que ser feita, como a mineração é uma extração que gera impactos ambientais, visuais, né? Então, mas só que para você fazer a extração de um modo correto, você tem que dar alguma coisa em troca, porque você está pegando, né, uma coisa do meio ambiente, da natureza, né? Então você tem que fazer uma medida compensatória, né, para a natureza, onde a gente, por intermédio da nossa equipe, que a gente tinha na mineração, engenheiros, geólogos, topógrafos, né, engenheiros ambientais, né, foi criada essa RPPN, que foi a primeira do sul de Minas, né? Foi criada, se não é meu engano, em 2002 e está lá até hoje. Que para a gente ter esse apoio na extração, né, esse ok do governo, a gente fez uma compensação, não somente para o governo, mas também para a comunidade local. Interessante que Caldas é uma cidade pequena, né, e você teve a visão do empreendedor, né, de encontrar ali uma boa oportunidade de negócio. E foi crescendo e virou o que é hoje. No próximo bloco nós vamos conhecer os detalhes desse crescimento e como tudo isso aconteceu. Nós vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista.